Existiu na nossa história, sobretudo do século V ao século XV, né, representando a queda das duas Romas, primeiro a Roma ocidental, que caiu no século V, e depois a Roma oriental, ou seja, o Império Bizantino, que caiu no século XV, e existiu durante esse período o que nós chamamos de Idade Média. E o sistema econômico que vigorava dentro desse período espaço-temporal era o feudalismo. Certo? E dentro desse sistema econômico existiam lá as suas classes, as castas sociais existentes dentro desse sistema. Né? Nós temos então os nobres, representados pelos príncipes, reis, marqueses, barões, duques e etc. E, bem, depois, sobretudo, do primeiro milênio, né, com a entrada do segundo milênio após o ano 1000, tivemos a ascensão dos cavaleiros, que também ascenderam à nobreza. E nós tínhamos o clero lá que lutava pelo poder juntamente com a nobreza, né? Eles tinham lá uma certa luta pela hegemonia. Nunca foi uma relação harmônica e pacífica. E tínhamos aí abaixo disso, tínhamos os nobres, os camponeses e os servos. Um servo significaria a mesma coisa de escravo, é somente um eufemismo para a palavra escravo, pois ser um servo significaria vender o seu corpo. E quando você pertence a outra pessoa, isso te denomina um escravo por definição. E para os camponeses, que era aquela classe, digamos, aquela classe agrícola, né, que viviam da terra, do plantio e da agropecuária, os bovinos tinham uma representação muito mais forte do que meramente um animal, porque para um camponês, né, aquela classe de fazendeiros, digamos assim, para ficar mais fácil o entendimento, para um camponês, perder um bovino, perder um boi ou uma vaca significaria a desgraça para si e para a sua família, pois o boi ele representava a principal a principal ferramenta, o principal instrumento de trabalho que um camponês teria. E naqueles períodos de seca ou de falta de colheita, onde a colheita era ruim, eles tinham que doar bem quase tudo para os nobres, afinal a relação que eles tinham era essa, né? Comida e mantimentos em troca de segurança. Essas famílias camponesas elas chegariam a passar fome e tudo mais. Contudo, elas não venderiam os bovinos. Venderiam a casa, venderiam a família, venderiam tudo que tem, mas perder o bovino significaria a desgraça. O bovino era usado para arar a terra, era usado para o plantio, era usado para a produção de leite, que não significava comida, o leite significava doação para os nobres, né? Portanto, dinheiro, certo? E eles perderiam o maior símbolo de sua independência, que era o bovino. Um bovino garantiria a independência de um camponês. Pois quando o camponês, também se não fosse artesão, né, se não fosse especificado, um especialista em alguma área, se ele perdesse o boi, ele teria que vender o seu último instrumento, a sua última ferramenta de trabalho, que é o seu corpo. Né? E como já entendido, vender o seu corpo, quando o seu corpo pertence a uma outra pessoa, você é automaticamente denominado como um escravo. Portanto, o boi e os bovinos eles eram o símbolo, eles simbolizavam a independência dos camponeses. E perder um boi era a desgraça a perda da honra dessa família camponesa. E a observação, na verdade, é que hoje em dia muita gente no mundo em desenvolvimento, sobretudo no mundo em desenvolvimento, já nasce sem os bois. Né? A gente já nasce servo, já nasce obrigado a doar a sua força de trabalho, o seu próprio corpo para outros. E isso é uma infelicidade que, na minha opinião, seria já inadmissível no século XXI. Pois, bem, e os bois hoje em dia, o significado dos bois hoje em dia, o que seriam os bois eram educação de qualidade, por exemplo. Pois, para ser um ser humano completo e pleno, hoje em dia não é a mesma coisa de ser um ser humano completo e pleno da mesma época do nascer do Homo sapiens sapiens no planeta Terra, que foi há 200 mil anos atrás. Há 200 mil anos atrás, tudo que eu precisava para ser um ser humano era ter minha força física e ter uma certa habilidade de caça, que era aprendida por osmose, né? Por observar os outros. Né? Então era muito mais fácil ser um ser humano
há 200 mil anos atrás, há 100 mil anos atrás do que hoje em dia, pois hoje em dia você tem que aprender línguas para ser um ser humano. Você tem que ter uma certa educação de base, inclusive para competir, né? Pois tudo se dá através de concursos e de provas e etc. Então você tem que ter uma educação boa. E as pessoas que nascem em países em via de desenvolvimento, em PVDs, eles não necessariamente têm essa boa educação, portanto eles já perdem um boi, né? Temos que estar incluídos dentro do mundo da informática, que muita gente não tem acesso ou não tem um acesso como deveria, né? Fazem mau uso por ignorância e não, bem, é falta de informação. Como é que eu vou julgar uma pessoa pelas escolhas que ela faz, o que procura na internet, se ela não teve a informação e não teve a formação do que buscar na internet? Você tem que aprender língua, você tem que fazer uma universidade e etc, etc. Então, nós, nascidos em PVDs, bem, infelizmente, já nascemos desprovidos dos bois. Portanto, somos servos do sistema.